Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Bom, eu tenho feito aí vídeos analisando o resultado do concurso da prefeitura. Então, eu tenho feito vídeos e fiz uma previsão. Os professores que tinham tirado 50 pontos lá na objetiva, que eles teriam a prova corrigida, e acabou que se confirmou. E eu sempre fico analisando números aqui, um pouco da coisa do professor de matemática, avaliar no chamada de concursos anteriores, tem vídeo aí, e eu fiz um vídeo de matemática trazendo boas notícias e o pessoal começou a pedir para eu fazer das outras disciplinas. Então, fiz uma prévia aí, um vídeo de PEIF, fiz aí de arte também, como que está o número de professores habilitados. Também me pediram para fazer o de história e eu tinha prometido em fazer, tá? Então, eu estou aqui agora nesse vídeo falando aí da disciplina de história. Eu peguei aqui, tenho colado aqui uma cópia da parte do edital de história, o número de vagas aí. Então, a gente tem para ampla concorrência 205 vagas, para PCD, portadores de deficiência, 14, e negros, negras e afros, 55 vagas, tá? Isso aqui está lá no edital, só entrar lá no portal da FGV. E aí a gente tem, lá do edital, tem um vídeo anterior aí, o de arte, que eu até colei o edital, e acho que todo mundo sabe que ele afirmava que seriam corrigidas, depois da prova objetiva, que para a prova dissertativa seria corrigido 6 vezes o número de vagas do edital, tá? Então, aqui no caso, a gente tem 205 vagas, tá? Se a gente multiplicar por 6, isso aqui vai dar 1.230. Então, significa que a banca tem que corrigir no mínimo 1.000, ou teria que corrigir no mínimo 1.230 provas, tá? Ou seja, seriam pessoas habilitadas. Então, a gente fala lá habilitados, que é o que a nomenclatura que saiu no edital, pessoas, os habilitados para correção da prova dissertativa, tá? Então, ele fala lá em 6 vezes. Aí, para a PCD, os portadores de deficiência aqui também 6 vezes. Então, 6 vezes 14, 84 pessoas, no mínimo, né? Sempre a gente, sempre falando no mínimo, porque quando tem empates, que estão empatados, todos são convocados. E para os afros, 55 vezes 6, 330 no mínimo. Então, foi feita a prova objetiva, saiu o gabarito oficial, tudo, e a FGV divulgou lá quem estava habilitado, tá? Então, tem aqui para quem não viu ainda, tem lá, ó, começando aqui na página 124, aqui em cima é geografia, então na página 124 ele começa a trazer quem está habilitado à situação, quem é habilitado, quem entra lá para habilitado negro, quem entra na faixa de PCD, e ele vai trazendo, tá? Desde a nota mais alta, ó, arte, pessoa que ficou em primeiro aqui tem 92 pontos em ordem decrescente, tá? E aí eu tenho feito isso, eu tenho pego cada página e contado quantos habilitados tem, quantos habilitados negros e quantos habilitados PCD, tá? Então, eu tenho feito esse levantamento, já fiz aqui de história, e a gente está com o seguinte número aqui, ó. Então, habilitados, o mínimo era 1.230, tá? Mas aí, de verdade, os habilitados que a FGV, habilitados que a FGV divulgou, esse número aqui. Então, a gente tem, eu contei, 1.187 pessoas, são os habilitados de ampla concorrência. De PCD, eu contei, só tem 28 que apareceram como habilitado, e negros e afros, 271, tá?
que foram habilitados. Tinha que ter aqui 330, até 330, e a gente fala no mínimo, mas aí só deu 271. De afros só deu 28 e de ampla concorrência só 1.187, tá? Eu até tinha feito no vídeo de arte que estava estranho esse número ser menor, porque tinha mais gente. Mas aí, até agradecer ao Jorge Santos, ele esclareceu e acho que serve para todo mundo. É que aqui 1.187, e essa nota de corte aqui, ó, foi 67 pontos. Então, teria que chamar mais gente, teria mais gente para chamar para completar os 1.230. Mas aí ele me alertou e faz sentido que tem pessoas negros que eles entram nessa classificação. Tá? Então, eu até contei aqui a quantidade de negros nessa situação, a gente tinha lá 86. E aí ele cobre aqui, tá? Então está correto aqui esse número um pouco menor. Esse de 28, porque esses 1.187, ó, que é o corte, ele está na página 157, ó. Então, eu já tenho anotado aqui na página 157, vamos lá, está o último cara habilitado, tá? Com 67 pontos. Depois ele vai, daqui para baixo, ele vai entrar só os candidatos afro e PCDs, ó, tá? Então, a nota de corte aqui foi 67 pontos. Negros e afro, a nota ficou uma quantidade menor aqui. Então, negro e afros, a última página aqui, 163, que facilita. Vamos pôr na 162, ó. Entraram aí as pessoas com 50 pontos, tá? 50, ó, PCD e 50 de afro, tá? Porque a quantidade que tem ali acabou sendo menor do que a quantidade que podia chegar. Tá? Então, para quem é ampla concorrência, cortou com 67. PCD e Afros cortou com 50 mesmo, e teve só essa quantidade. Tá? Bom, então, a gente tem esse total de pessoas habilitadas de ampla concorrência, 28 de PCD e 271 de Afros. Tá? Bom, o que acontece aqui? Ele falou que isso é para indicar os habilitados. Depois ele vem aqui e fala que, pessoal, agora essas pessoas terão prova dissertativa corrigida, né? Então a gente fala assim, vai sair aí uma nota, isso aí já foi feito, tá? Então a gente tem que aguardar. Mas depois de corrigir a dissertativa, para a prova didática, então para a prova didática, eles vão chamar 4 vezes o número de vaga. Então, ele vai pegar cada número desse e multiplicar por 4. Ó. Então, 4 vezes 205, eles vão convocar, no mínimo, 820 para a prova didática aqui. Daqui, de 4 vezes 14, eles vão convocar, no mínimo, 56. E aqui, 4 vezes 55, 220 no mínimo. Eu falo no mínimo, porque quando tiver empate, passa isso aqui. Tá? Então, para a prova didática, está aqui na cor verde. Quantos que eles vão chamar? No mínimo, 820, tá? Sempre é mais um pouco, porque considero empate. Então, o que ocorre? Né? A gente está com uma quantidade, quando olha para a ampla concorrência, com mais pessoas. Então, a gente vai ter um corte aqui, ó, tá? 820 para 1.000 dá 180, mais 187, de 367 ainda. Tá? No máximo, 367, não mais que isso. Sempre vai dar menos por causa do empate. Aqui, a gente tem habilitados 28 PCDs, e eles chamariam 56. Então, o PCD não vai ter mais corte, tá? Quem é do PCD é uma boa notícia. Basta você passar na prova didática, na prova dissertativa, que você vai fazer a didática. Porque eles chamariam no mínimo 56, e só tem 28 agora. Tá?
E os afros têm 271 e eles vão chamar no mínimo 220. Então, ainda é capaz de ter, no máximo, 51 cortes. E é máximo, tá? Não vai chegar a isso, vai ser um pouco menos, mas no máximo 51, não mais que isso, tá? Bom, então, essa disciplina, ela ainda, é, essa ampla concorrência, ela ainda vai ter corte aqui, tá? Um corte de 367. E afro, um corte de 51 pessoas. E eu tenho falado o seguinte, por exemplo, a prova dissertativa, então, às vezes, o cara tem lá, um cara tirou 70 pontos, o outro tirou 75, né? Essa diferença de 5 pontos aqui, ela vai ser extremamente significante, tá? Porque 5 pontos aqui, ela muda totalmente o seu ranking. Então, até tenho feito essa análise, ó. A gente tem aqui, com 67 pontos, foi a nota de corte aqui de ampla concorrência, tá? E aí a gente tem que contar mais 367. Então, eu fui lá na tabela e fiz um levantamento. Quantos professores ficaram com esses 67 pontos, que foi a nota de corte? E aí eu fui lá e contei, tá? Vou na tabela, analiso, me dá um certo trabalho, tem lá 104 professores empatados com 67 pontos, tá? Não dá os 367 ainda. Então, eu fui lá e falei, quantos professores têm com 68 pontos? Fui lá e fiz o total 95, tá? Então, juntando esses dois, 199, quase 200. Não é suficiente ainda. Vamos lá, 69 pontos. Quantos professores tem aqui com 69? 112, lá na tabela. Ponto um por um. Vai dar 311, ainda não atingiu isso, e eu fui lá, quantos professores tem com 70 pontos? E a gente contou 104, tá? E aí, essa quantidade já é suficiente, é como se fosse o corte, tá? Só que está todo mundo dentro, porque eu falei o seguinte, se você tira 5 pontos a mais aqui, que um cara que está lá na sua frente, 5 pontos, gente, ó, aqui, ó, daqui para cá, 3 pontos, de 67 para 70, ele está te jogando mais de 400 posições para cima. Isso vai movimentar com todo mundo, tá? Mas eu estou dizendo a sua chance. Então, não adianta se desesperar agora, até porque isso já está decidido. A prova dissertativa, eu sempre falo, já foi feita, tá? Mas se você está lá atrás, não precisa ter receio. Você escreveu bem, fez uma dissertativa, às vezes melhor, você vai subir. Aqui eu estou mostrando que 2, 3 pontos, ele te joga mais de 411 posições para cima. Já seria suficiente para você cair na quantidade que precisa ser corrigida. Obviamente que os outros vão subir também, mas eu estou dando um parâmetro aí para você saber, tá? Então, 3 pontos aqui é a diferença que cobre já esse corte que vai ter, tá? E esse corte não vai ser 367, porque essa diferença vai ter o empate lá, ó. Por exemplo, se a gente falar do empate 100 e pouco, vai cortar lá uns 200 e pouco, sempre menos, porque os empatados mínimo 820 na didática, mas ele, quando tiver empatado, ele vai chamar mais gente, tá? Então, é bom aí se preparando todo mundo para a prova didática. No final desse vídeo, até vou deixar lá os vídeos que eu gravei aí com metodologias ativas na montagem de plano de aula, tá? Deixar algumas sugestões aí. Bom, e eu fiz análise também dos afros aqui, tá? Tem 51 aqui, teoricamente vai cortar, porque eles entram aqui também, mas se a gente considerar esses 51, eu fui lá fazer o levantamento de afros também. Então, fui lá e peguei quantos afros estão empatados com 50 pontos. Tem 8 afros, tá? Isso vocês podem acessar lá na FGV. Bom, depois eu fui para 51 pontos. Quantas pessoas estão empatadas com 51? 10. Tá? 18 ainda não cobre isso aqui. Quantos estão com 52 pontos? Fiz o levantamento lá. 15.
25, 33, ainda não dá. Quantos estão com 53 pontos dos afros lá? 14, tá? E esse eu tô dizendo esses caras depois que completou a didática. E quantos estão com 54 pontos? 5. E aí essa quantidade, ó, 15, 5, 20, 34, 44, 52. Então, essa quantidade já seria suficiente para cobrir o corte. Portanto, eu vou dizer que para afros, se você subir 4 pontos aqui, você está subindo em cerca de 50 posições, tá? É bastante, porque só tem 270 de afros, contando todos, tá? Então, é um salto razoável. Por isso que eu digo que 5 pontos na dissertativa ele vai ser transformador, tá? E eu tenho dito, alguém quiser comentar, que eu lembre, pelo menos, da dissertativa, eles não ficam dando pontos 61, 62, pelo menos que eu lembro, geralmente era 60, 65, 70, tá? Só pelo que eu lembro, mas pode até ter esses valores aqui. Não sei se é de 5 em 5. Então, estou dando uma hipótese que 5 pontos ele transforma, tá? Ele muda você de posição. Mas a gente ainda, na disciplina de história, tem esses cortes. Eu sou de matemática, o primeiro vídeo, quando eu trouxe a boa notícia para os professores, é que não tinha o corte. A quantidade de professores que passaram foi menor do que a quantidade prevista para a prova didática. Então, quem passar em matemática, na dissertativa, automaticamente vai para a didática. O cara só está fora agora se ele tirar menos que 50, tá? E em história, tem o corte aí, mas a gente está mostrando isso que acontece, ok? Mais para estar ciente aí, se preparando. E aí, se a gente olhar aqui, ó, de convocação para didática, a gente tem 820, com 220, 1040, 56. Se for todo mundo aqui, umas 1.100 pessoas, tá? E a gente tem um outro vídeo aí, eu vou deixar o link agora aqui em cima, que a prefeitura sempre chama mais gente. Então, eu fiz um vídeo mostrando isso aí, tá? O que aconteceu no último concurso de história de 2016? Eu também trago esses dados. Então, no último concurso aqui, ó, de história, só foram aprovados 367 professores. E o que aconteceu? A prefeitura chamou todo mundo, tá? Mas nesse meu vídeo, eu mostro, ó, deixa eu pegar uma outra disciplina aqui, para vocês verem, ó, ciências 972, chamou todo mundo, tá? E esgotou em 2018, ou seja, a prefeitura chama mais. Ah, mas olha aqui, ó, eram 296 vagas, foram 900 aprovados, então ela chamou 900. Vagas 296, mas acabou chamando 3 vezes mais, né? Então, o importante sempre é passar, aqui, ó, geografia, 374 vagas aqui, eles chamaram 1.000 pessoas, chama sempre mais, ó. 53 vagas de história, passaram 367 pessoas, chamou todo mundo, mas o número aqui de chamados é 7 vezes o número de vagas. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. O número de vaga é 205, mas é provável que, às vezes, a prefeitura acaba chamando 5 vezes o número. Então, acabaria chamando todo mundo aqui. Então, o grande desafio agora é ser aprovado. Ser aprovado, ainda tem esse pequeno corte, a chance de ser chamado em 2, 3 anos é muito grande, ok? Então é isso por enquanto. Desejo sorte para todos aí. Fiquem com Deus. Um abraço.